Recebendo aqui com muita honra o senador Wellington Fagundes. Bem-vindo, senador, aqui no nosso SBT Notícias. É uma honra conversar com o senhor. Toda nossa, né? Igor, boa noite a todos os telespectadores aqui, com o prazer também do professor Onofre. Exatamente. Para conversar um pouco com a população mato-grossense. Senador, eu gostaria de começar a entrevista com uma avaliação do senhor destes primeiros meses, deste primeiro ano e meio do governo Lula. O senhor está no PL, partido de oposição, mas o senhor sempre foi um político de conciliação, de buscar o diálogo com todas as frentes. Qual que é a avaliação que o senhor faz deste primeiro ano e meio de mandato do Lula, neste terceiro mandato? Bom, é importante dizer que o governo do presidente Lula nasceu com a vertente da reforma tributária. Nós esperávamos uma proposta para simplificar o sistema brasileiro, né? Mas, infelizmente, o governo só quer aumentar a carga tributária. Então, o objetivo é esse. Nós votamos contra a reforma tributária pelo que foi colocado de proposta para o Congresso Nacional. Agora está num período que vamos fazer a regulamentação, né? Dentro das nossas propostas, o que a gente queria era, além de simplificar, diminuir a carga tributária, porque está claro, quanto mais aumenta, pior. Nós tivemos aqui a desoneração da folha. São 17 áreas que está aprovado que ampliou 9 milhões de empregos no Brasil, implantado no governo Bolsonaro. O Lula simplesmente quer acabar com a desoneração. E isso vem acontecer o quê? Desemprego, principalmente para as mulheres, né? Além do desemprego, a instabilidade econômica das empresas, porque você acaba com um programa de um dia para o outro, né? Agora, felizmente, o Congresso se manifestou e a gente espera que essa mediação também, inclusive do Supremo Tribunal Federal, possa ajudar. Fora isso, é um governo que não diminuiu a máquina, muito pelo contrário, aumentou a máquina em excesso de ministérios, né? E agora, por exemplo, tivemos a crise da Petrobras, porque por mais briga política dentro da base do governo, ele conseguiu, com o aumento de ministérios, aumentar a base, inclusive levando alguns partidos da oposição, com cargos, né, com ministérios, só que uma base desorganizada, porque tem muita vertente ideológica, né? Essa questão da Petrobras mesmo, para o Brasil, é muito ruim, né? Então, tudo isso, e a briga é interna no governo, porque o governo, quando ele perde a sua identidade para formar uma base, ele deixa de ter o foco principal, que é exatamente atender aquilo que a população mais precisa, que é principalmente geração de emprego e renda. Senador, o Onofre tem uma pergunta para o senhor, vamos ver. Onofre. Desculpa. Senador, a gente está vendo nesse momento uma disputa de espaço entre os poderes estranha. O Executivo é um governo, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário é um governo, ele envolvendo a Justiça Federal, e a Justiça Eleitoral é um governo, o Congresso é um governo, a mídia é um governo, mas no campo institucional, parece-me que o Congresso é quem está mais prejudicado, mais sem voz e mais sem respeitabilidade dentro dessa briga dos poderes executivo, legislativo e judiciário. É um período de trocar as penas. Diz que passarinho, quando troca as penas, não canta, né? O Senado está trocando as penas? Bom, nós vivemos um sistema presidencialista, em que as pessoas às vezes ficam questionando, né? Por que vocês não fazem impeachment de um ministro? Porque todos os processos de impeachment no Brasil estão na mão do presidente ou da Câmara ou do Senado. No caso do Supremo, é na mão do senador Alexandre Pacheco, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, o Arthur Lira. Então, não adianta, a população vai lá, propõe, qualquer parlamentar, um grupo de parlamentares propõe, mas o presidente não põe em apreciação. Nós votamos isso no Brasil, nós tivemos lá, no passado, o professor Onofre conhece muito bem a possibilidade de implantarmos o parlamentarismo ou o presidencialismo. E se implantou o presidencialismo com uma vocação parlamentarista. Aí veio as medidas provisórias, que se abusou no passado. Felizmente, o Congresso conseguiu segurar um pouco disso, mas ainda não é suficiente, porque o sistema
presidencialista no Brasil, eu digo que é mais forte do que o reinado. O presidente tem a sua força maior do presidente da República do que do Congresso, porque ele vai lá para formar a sua base, promete, como foi o caso aqui, nós acabamos de dizer, aumentar muitos ministérios, criar mais ministérios, criar mais cargos para atender a formação de uma base que, infelizmente, até para o Brasil não é bom isso, porque o governo tem uma base que não tem consistência, porque está ficando aquele governo de negociação o tempo todo, mas que quer atender também questões ideológicas, como, por exemplo, a questão da força da França, por exemplo, de vir aqui impor no Brasil uma questão ambiental, que eles lá são um mau exemplo. Então, essa questão do direito da propriedade, isso está lá na nossa Constituição, como é que você vai ofender isso? E aí vai incentivando, ao meu ver, inclusive a desorganização na questão ideológica. Queremos aqui comparar o Brasil com a Venezuela, trazer espaço para essa discussão no Brasil, é prejudicar o Brasil. Então, eu acredito que nós estamos num problema, num momento dessa questão ambiental, ela é muito importante, mas nós temos que saber discutir ela para a gente não ficar subjugado. O senhor acha que o governo perdeu o rumo ou nunca teve um rumo? O governo prometeu demais, o governo prometeu picanha para o povo, né? E cadê a picanha? O governo prometeu salários, e cadê os salários que ele está fazendo? Então, não tem justiça, não tem equilíbrio no governo naquilo que quer. Por exemplo, o governo discutir que o Banco Central é responsável. Olha, vai mudar daqui a pouco o presidente do Banco Central. Você acha que o presidente do Banco Central tem o poder sozinho? Não, é um colegiado. Então está provado que o nosso presidente do Banco Central com autonomia, né, Roberto Campos Neto, que é da política liberal, sim, mas é um homem que está preocupado de não voltar a inflação, porque se voltar a inflação vai ser muito pior para o pequeno, porque o assalariado, com a inflação alta, ele não tem como sonegar e já vem descontado do seu salário no final do mês, ou seja, já é corroído durante o mês. Então o poder de ganho para o assalariado, para o pequeno, para o pobre, na inflação é o pior malefício que pode acontecer. Senador, a gente está percebendo o governo... Olha, e nós tivemos pandemia, né, no governo do Bolsonaro. Pois é, teve pandemia. O senhor está citando aí, a gente acompanha pela imprensa nacional, essa saga, essa sanha que o governo tem de aumentar tributos no Brasil. O mais recente foi a volta do DPVAT, o senhor votou contrário. Qual que é a avaliação que o senhor faz do retorno desse imposto? E eu tenho a impressão que o governo não vai parar por aí, que para poder fechar a conta do rombo que tem nas contas públicas, daquilo que o governo pretende gastar, vai precisar arrecadar mais. O senhor também tem essa sensação? Total. E eu votei contra o DPVAT, que agora mudou o nome, SDPVAT, só um S ali para... sigla. Mas além de trazer mais esse imposto obrigatório nas costas do pequeno, fala assim, mas o pequeno vai pagar R$60. Ué, é obrigado, né? E outra coisa, nós propusemos, então, já que vocês conseguiram a maioria, por causa de um voto, vocês conseguiram aprovar, vamos deixar livre, paga quem quer, não, mas é obrigatório. Obrigatório é imposto. O que é o nome? Imposto? É porque é imposto. Então vem dizer agora que é contribuição obrigatória? Não é. Então é mais carga tributária. E aí a população tem que perceber. Junto com isso, o governo botou um penduricalho lá, que é o tal do jabuti. É 15 bilhões a mais para o governo gastar livre. Ou seja, a gastança sem controle. Então, é isso que está se apresentando. Senador, falando em gastança, como é que o senhor enxerga as contas públicas já no fim deste ano e para o ano de 2025 e 2026? Tem um abismo à frente ou é uma impressão minha? Olha, eu acho que mais uma vez o Brasil está perdendo a oportunidade, né? O mundo queria fazer investimento no Brasil, mas infelizmente a falta de segurança jurídica e principalmente essa instabilidade que o governo provoca dentro do próprio governo, quer dizer, brigar com o Banco Central ao invés de, olha, vamos definir a política, o que nós queremos para a política econômica. Isso traria estabilidade. E não é o que está acontecendo. Então, houve um congelamento de investimentos no Brasil e além também agora, nesse momento, estamos vivendo um problema que é do Rio Grande do Sul,
né, nós também tivemos problemas climáticos, né? A pandemia, você veja bem, o governo Bolsonaro, ele teve, com todas as dificuldades mundiais, né? Aí falar, o Bolsonaro foi o negacionista da vacina, foi o país que mais comprou vacina no mundo, né? Olha, a maior distribuição de renda, a maior distribuição de recursos para estados e municípios se deu no governo Bolsonaro. E olha, encontrou-se o recurso sem gerar inflação. E agora está aí o governo fazendo uma intervenção praticamente no Rio Grande do Sul, nomeando o Pimenta, né, através de uma medida provisória, confrontando com o governo que está estabilizado, o que está lá instalado, eleito. Aquilo é uma intervenção? É uma intervenção, ao nosso ver é. Por que não dá legitimidade para o governador? É a mesma coisa, não dá legitimidade de um respeitar o que está na Constituição. Nós somos um país federativo. O município, o prefeito é a maior autoridade do município, junto com a Câmara de Vereadores. No estado tem a Assembleia e tem o governo do estado. Está lá um governador eleito de forma muito legítima, né? Agora, infelizmente, o governador também estava indo muito bem e foi querer elogiar o Lula para ganhar alguma coisa e criticar o governo passado. Então, essas vertentes políticas acabam atrapalhando num momento tão sério que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão lá vivendo. Aí o governador também deu uma mudada de posição, né, ali. E isso por quê? Por pressão do Lula, do governo federal, que já queria nomear praticamente um interventor. E foi o que aconteceu. E isso não é respeitar a democracia, ao meu ver. Senador, um outro assunto importante da pauta nacional é o relacionamento do Supremo Tribunal Federal com o Congresso, com os outros poderes constituídos. Mais recentemente, nós já tivemos períodos que esse relacionamento ficou bem dificultoso. O senhor tem um bom relacionamento com alguns ministros. A imprensa sempre mostra o senhor tentando ali apagar alguns incêndios. E de um tempo para cá a gente vê que o Supremo começa a botar o pé no freio, começa a diminuir, principalmente com a direita, com os bolsonaristas, em alguns casos, pensar um pouco mais antes das decisões. Como é que está esse ambiente ainda com relação ao Supremo Tribunal Federal? Muito difícil ainda, porque o Supremo Tribunal Federal é uma corte que se politizou demais, né? Está muito claro, a partir do momento que foi as sessões transmitidas ao vivo, muitos ministros também querem buscar o estrelismo, né? E isso dificulta. Um órgão que deveria ser apenas julgador, ele está também substituindo o legislativo. Mas tem falha do legislativo? Tem, porque nós temos um presidente, Rodrigo, que ficou muito, digamos, submisso também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, isso fez com que o Supremo pudesse avançar muito, mas agora está se percebendo, porque queriam também, por exemplo... Eles estão percebendo? Eles estão percebendo, muito claro, tanto é que esses últimos 60 dias já mudou bastante. Por exemplo, eles estavam programando lá a cassação do Seif, de um senador Seif que foi eleito legitimamente com uma frente muito grande. Então, é inquestionável a eleição do senador Seif. Então, estava programado que eles já queriam caçar também o Moro. O Moro tem mais ou menos situações jurídicas, é uma coisa. O Seif não tem. O Seif não tem nada que possa provar. E eu acho que o Moro também foi eleito legitimamente. Então, essas situações, e que fica esperando a mudança para dar mais um tempo... Eles estão revendo isso? Estão revendo. Inclusive, vai mudar agora o presidente a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E com todas essas tendências, eles estão percebendo que tensionar demais também não é bom. Então, o Supremo ele foi, ao meu ver, até no seu limite. E o próprio Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele também entendeu que não pode ficar de cabeça baixa o tempo todo. O senhor falou agora há pouco que nós também já passamos por problemas ambientais, climáticos. O senhor fez um pedido de uma audiência pública para tratar do nosso Pantanal. Nós tivemos aqui em solo mato-grossense um dos maiores crimes ambientais, se não o maior crime ambiental, maior multa aplicada. O governador Mauro Mendes fez cobranças à legislação federal, o senhor fez esse pedido. Como é que está essa situação? Como é que o senhor está atuando em defesa do Pantanal lá em Brasília? Olha, eu sou presidente da Subcomissão do Meio Ambiente, uma subcomissão específica para o Pantanal. Porque nós tivemos há 3 anos atrás um problema sério das queimadas aqui e naquela época eu fui presidente de uma comissão externa.
fizemos várias audiências, trazendo aqui ministros, discutindo, e aí resultou nisso, dessa comissão especial, a proposta do Estatuto do Pantanal. Esse Estatuto do Pantanal está lá, em discussão, o relator é o senador Jaime, e espero que a gente possa votar isso dentro desses 15 dias, porque é terminativo, vai para o plenário da Câmara. Só que o Paulo Paim já pediu para que isso vá para a comissão social. Isso pode demorar mais um pouco. O que existe na nossa situação é a falta de uma legislação. E já existe lá uma proposição, através da Procuradoria-Geral da República, na época o Marco Aurélio de Mello, com o voto seguinte: enquanto não tiver uma legislação, que o Pantanal seja regrado pela Mata Atlântica. A Mata Atlântica é para ser intocável, o Pantanal não. Se você não tiver a convivência harmônica da pecuária, a macega vai aumentando muito a cada ano, e aí a queimada é muito maior. Mas agora, pior para esse ano, está previsto uma seca e já está tendo queimada no Pantanal. Então, por isso, nós já tivemos uma reunião aqui no gabinete do governador, a criação de um comitê de crise, e as medidas têm que ser tomadas. Por exemplo, eu coloquei emendas no orçamento para furar poços, para implantação de equipamentos. Agora, por exemplo, o primeiro hospital veterinário que já está começando a construção aqui para fazer a triagem dos animais. E aí também colocamos recursos exatamente para que o pequeno produtor tenha recurso subsidiado. Então agora, mais do que nunca, tem que criar um programa. Eu já tive no IBAMA a semana, 15 dias atrás, foi anunciado o BID Pantanal, que isso teria que se fazer. Infelizmente, o professor Onofre conhece bem, abandonar o BID Pantanal, eu acho que foi um erro, entendeu? Porque ficamos sem política, e aqui na Baixada Cuiabana, nós temos as cidades com maior dificuldade econômica, o maior problema, menor IDH está aqui nas cidades da Baixada Cuiabana. Então é o esgoto, é o lixo, que vai tudo para o Pantanal. Então esse crime ambiental tem que ser punido, tem que ser olhado muito bem, mas o grande problema está na falta de legislação, do que pode e o que não pode. Mato Grosso do Sul tem uma legislação. Agora a Assembleia fez uma lei, né? Foi aprovada a lei, mas foi questionada pelo Ministério Público. Então hoje nós continuamos no limbo. Não tem uma lei para o Pantanal. O que pode e o que não pode. E isso está me trazendo uma preocupação muito grande, porque está aí a catástrofe lá do Rio Grande do Sul, vai acontecer com o nosso Pantanal. Você está falando em enchente ou queimada? Queimadas. A seca com as queimadas, né? E aí, isso aí é importante a gente falar, porque além da fauna, da flora, nós temos a questão também da população. Aqui no entorno, Cuiabá é Pantanal. As cidades todas aqui vão ter problemas com a fumaça, problemas pulmonares, problema de saúde. Então, também lá no Pantanal nós temos os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. 93% do território pantaneiro está na mão da iniciativa privada, cuidando de um patrimônio brasileiro, um patrimônio da humanidade. Então, hoje, ter terra no Pantanal é um problema. Senadora, a semana passada eu fui ao velório de uma vizinha pantaneira de família tradicional, pecuarista, e lá eu encontrei os líderes pecuaristas pantaneiros. Um clima de velório deles também. E é verdade, porque o Pantanal, principalmente Mato Grossense, o Pantanal do Mato Grosso do Sul é 2/3, nós temos 1/3 só aqui. Para o Mato Grosso do Sul, o Pantanal, a economia do estado, ele é mais importante que o nosso. Então, o que aconteceu aqui? Largou-se o Pantanal, sem lei, abandonado, e foi cuidado do Cerrado. A economia do Mato Grosso hoje é uma economia muito forte, mas o prejuízo ambiental, porque o Pantanal é uma depressão, uma área nova. Tudo que acontece aqui nas cabeceiras vai para o Pantanal. O lixo, o esgoto também, a questão dos herbicidas, dos problemas todos, né? Vai para lá. Se você não tem uma contenção e não tem uma política para isso, está enriquecendo aqui e empobrecendo. Porque um pantaneiro, há 30 anos atrás, era tudo rico, né? Porque você se lembra, o grande produtor do charque, enfim, tem toda uma tradição. Hoje, um pantaneiro lá que tem 1000 vacas está empobrecendo todo ano. Só para lembrar, senador, aproveitando a sua deixa, na década de 80, tanto no Mato Grosso do Sul quanto aqui no nosso Mato Grosso, grande parte da política vinha, e da força econômica vinha do Pantanal.
hoje vem do cerrado do agronegócio. É inversão da economia e inversão do poder político. Aí o Pantanal fica abandonado sem poder político e sem voz. E o Pantanal mato-grossense. Sim. Né? No Mato Grosso do Sul a situação é bem melhor. Isso é importante dizer. Então as políticas públicas do Mato Grosso nos últimos anos, desde o governo Blairo até hoje, nós não temos uma política para o Pantanal. Agora o governador Mauro está tentando fazer alguns investimentos, né? Porque também as multas, enfim, tudo mais, os recursos do Estado melhoraram bastante, mas está muito tardio. E a minha preocupação é para agora, nesse momento que nós vamos fazer. Agora, realmente, o Pantanal mato-grossense foi abandonado, né? E o pantaneiro está sofrendo essas consequências. Por exemplo, tivemos áreas ali que foram transformadas em parque e cada bioma tem que ter a sua condição específica. Se você pega uma área de 100 mil hectares, tira o gado todo de lá, e aí cresce muita vegetação, o perigo é muito maior. Então, tem que fazer um trabalho de ciência, tecnologia com as universidades. E esse trabalho aqui eu quero lembrar com o presidente Neurilan, nós fizemos junto da AMM com as universidades exatamente para poder ajudar isso. Eu trouxe agora, nós implantamos o INPP, Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, no finalzinho do governo Bolsonaro. O ministro Marcos Pontes, que hoje é senador da República, né, o mais votado do Brasil, esteve aqui. E estamos trabalhando, agora criamos uma entidade com todas as nossas universidades. UNEMAT, Universidade Federal de Mato Grosso e Universidade Federal de Rondonópolis e o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Ou seja, as instituições de ensino superior que estão acopladas com a pesquisa junto com o NPP para ver se a gente consegue fazer ações que realmente possa ajudar o povo pantaneiro. Senador, com relação à transição energética, qual que é a sua opinião sobre o tema? Nós vamos ter um seminário tratando desse tema. Como é que o senhor enxerga a discussão desse tema importante para a população brasileira? Olha, hoje a energia é algo de uma preocupação mundial muito grande. Felizmente, o Brasil, nós temos a maior parte da nossa energia que são energias renováveis, ou seja, hidrelétrica. Tivemos agora o avanço muito grande da produção de etanol, que é muito bom, porque você está ali produzindo milho e produzindo o DGV, está fazendo comida também para os animais, para gerar proteína, e a energia solar. Então, esse evento começa amanhã. Estou aqui até com o Tiago, que é o presidente da Unienergia, né? Que inclusive amanhã vai estar fazendo o 12º seminário lá na Fiente, a partir das 8 horas, e é uma oportunidade que teremos lá para discutir a necessidade de melhorar a legislação, por exemplo, taxar o ar, o sol, essas coisas aí. Então, não pode, né? Uma tecnologia que está vindo para ser uma energia limpa, então isso tem. E o Mato Grosso, nós temos um potencial muito grande. Pena que o Brasil não conseguiu competir com a China na produção dos componentes, né? Mas é uma energia necessária, assim como outras que a gente tem que produzir, energia verde. E para produzir energia verde, nós temos que ter exatamente a energia solar, temos que ter a energia eólica, que no Mato Grosso não é tão boa, isso é mais próximo do mar. Mas eu acho que essa oportunidade que o Tiago, que é o presidente da entidade que está promovendo, que agora me falha o nome, né? O evento vai ser fontes renováveis. Então, como você produzir energia com qualidade sustentável, né? Olhando, acima de tudo, essa questão ambiental. Senador, falar um pouco de política aqui nos minutos finais da nossa entrevista. Ano eleitoral, o senhor é um político bastante experiente, que está próximo dos prefeitos. Como é que o PL se preparou para as eleições deste ano? E o professor Onofre, eu sou um municipalista convicto, né? Porque é no município que as pessoas vivem. Então, quando você leva o recurso para o prefeito, não é para o prefeito, é para a prefeitura. Ali está a Câmara, tá. Agora, por exemplo, ontem eu estive lá, sexta-feira, com o Estopa, o vice-prefeito aqui, visitando aqui a sede da UCAMB e também da FEMAB, que é tudo junto lá. Você valorizar o movimento comunitário. Então, quanto mais você vai para a ponta, melhor é aplicado o recurso. E nós temos muita mania no Brasil, né, de obras elefante branco, né? Vai lá fazer uma obra e não conversa com a população, não discute com a população. Por isso nós temos muitas obras inacabadas, historicamente, né? E também obras abandonadas, que funcionavam e depois resolveram fechar.
Porque o governo cria, às vezes, um programa. Tem dinheiro para creche, mas naquela cidade já tem creche, precisa é outra coisa. Então, o governo Bolsonaro fez, como eu disse, a maior transferência de recursos para municípios e estados brasileiros. Agora, essa manutenção desse trabalho precisa ser continuada. Política tem que ser política de Estado e não política de governo transitório. Nós do PL estamos nos transformando no maior partido do Brasil com a vinda do presidente Bolsonaro. É muito claro que a posição do nosso partido, nós somos um partido liberal, onde sempre a gente tem aqui como histórico, né, Álvaro Vale, um liberalista. Temos aqui do Mato Grosso Roberto Campos, que é um bom exemplo, porque você ajuda quem precisa gerando riqueza. Não é com pobreza que você vai melhorar a situação daquele que está precisando. Então, o senhor acha que essa eleição municipal de 2024 vai ser polarizada como foi a de 2022 para presidente? Olha, nós temos uma situação hoje com um presidente Lula extremamente populista, popular, um governo com essa situação aí que ela não conseguiu ainda encontrar um rumo do que quer. E, claro, com essa base que eu disse aí, o presidente Bolsonaro é consolidado hoje como a maior figura carismática que está andando o Brasil, e ele, na verdade, sustentado pelo partido para ter essas condições, a Michele Bolsonaro também fazendo esse trabalho, e o partido enraizado hoje no Brasil inteiro. Então, eu não tenho dúvida que a eleição vai ser bem polarizada. Só que a maioria das cidades grandes hoje, o PT está fora. Né? Então, a tendência é partidos de centro-direita ampliar muito com as prefeituras e vereadores. E aqui no Mato Grosso também... Me permita, Igor, mais uma pergunta. E uma vez que a tendência está parecendo que é essa mesmo, o PT perder nas capitais, isso indica uma mudança de poder em 2026, que é o municipal, é a base do federal. Nós acreditamos muito ainda que o Supremo vai rever. Provavelmente a eleição dos Estados Unidos vai ter uma força também, que hoje está muito provável a eleição do Trump, e isso pode também ajudar o governo, a justiça, a rever a posição do Bolsonaro. O senhor acredita que é possível isso ainda? Eu acho que é possível. Se deu oportunidade para o Lula, que estava preso, ser candidato, por que o Bolsonaro, que apenas questionou o processo eleitoral, não pode ser candidato? Senador. Então nós acreditamos que o Bolsonaro pode ser candidato. E claro, temos também o Tarcísio fazendo um grande trabalho em São Paulo. Temos outros nomes, a própria Michele e outros nomes que podem ser candidatos e ganhar a eleição. Senador, nosso tempo já está acabando. Só para a gente finalizar, uma última pergunta. O senhor pretende ser candidato ao governo em 2026, já que o senhor já foi candidato no meio do mandato, teve em segundo lugar na última eleição que o Mauro ganhou? Eu sempre digo que o futuro a Deus pertence, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Claro. É natural a minha candidatura a governador. Eu não posso ser candidato que não seja governador, né? E claro, tem uma condição, tem um suplente que é o Mauro Carvalho, que já mostrou um bom trabalho lá no Senado, a segunda suplente, que é a Rosana Martinelli. Então, pela minha experiência, até por ter sido candidato também, vou me preparar para isso. Agora, a campanha, ou a definição de candidatura é partidária, não é só do desejo individual. E daqui até lá, tem que trabalhar muito. Vamos passar as eleições municipais e eu vou continuar na minha vertente, trabalhando, que a marca do Wellington é esse. Estar nas bases, trabalhar, respeitar, inclusive, o adversário, porque as pessoas às vezes falam assim, mas o Wellington, você tem que ser mais polêmico, você tem que brigar mais. E eu penso que, mais do que nunca, nesse momento de muita dificuldade mundial, e Mato Grosso também, nós estamos começando a sofrer as consequências. Senador, o Mauro está fazendo um bom trabalho, mas a gente precisa daqui para frente também buscar humanizar mais o Estado. Ele tinha que fazer isso mesmo, fazer toda a questão do ajuste fiscal. Obras é importante, e eu acho que o próximo governo do pós-Mauro também terá que ter essa vertente social.